Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Nivaldo e hoje iremos falar sobre as vacinas e as doenças causadas por vírus. Vocês sabiam que nosso corpo apresenta defesas? Mesmo, nosso corpo ele apresenta um sistema, tá certo? Conhecido como sistema imunológico ou sistema imune, que é um sistema que apresenta células e essas células vão produzir substâncias que vão combater esses agentes que são estranhos ao nosso organismo. Tá? Então, esse sistema é muito importante para nos defender contra os diversos micro-organismos invasores que podem chegar ao nosso organismo e, com isso, causar doenças. Então, a todo momento estamos em um contato, né, em contato com diferentes seres microscópicos, ou seja, que não conseguimos ver a olho nu, né? Então, nos diferentes ambientes em que estamos, e muitos desses micro-organismos eles podem causar infecções. Por isso que esse sistema imunológico ele vai estar atuando, né, no combate, né, a esses agentes estranhos, para assim nos proteger de possíveis doenças que esses agentes estranhos podem causar. E falar das nossas defesas é importante destacarmos os anticorpos nesse processo. Como vocês podem visualizar aí nessa imagem, nossas células de defesa elas vão produzir esses anticorpos. Esses anticorpos nada mais são que proteínas que vão se ligar, tá certo, aos micro-organismos invasores e vão ajudar assim a destruí-los, né? Certo? Esses micro-organismos eles podem ser, por exemplo, bactérias, como vocês podem observar aí nessa imagem, mas podem ser também fungos, protozoários, entre outros, que são capazes de causar doenças ao nosso organismo, tá? Então, esses anticorpos eles vão estar atuando nesse sentido de ajudar no combate a esses agentes estranhos e assim poder destruí-los para que eles não causem doença no nosso organismo. Eu gostaria de fazer uma diferenciação entre o que é epidemia, endemia e pandemia. Então, a epidemia, ela acontece quando existe a ocorrência de surtos em várias regiões. Então, são aquelas doenças que surgem e espalham-se rapidamente e geralmente atingem um grande número de pessoas em uma determinada região. Então, existe epidemia a nível municipal, a nível estadual ou a nível nacional. Por exemplo, a epidemia de dengue em um determinado município ou um determinado estado, tá? São exemplos de epidemia, é mais regional, é mais local, tá? Já a endemia é uma doença que manifesta-se com frequência, tá? E que somente acontece em determinada região, de uma causa local. Então, a doença ela persiste geralmente por vários anos em uma determinada região e afeta um número relativamente grande de pessoas. Um exemplo é a febre amarela, que é uma doença conhecida como endêmica da região norte do Brasil. E a pandemia, acontece quando a doença ela se espalha por vários lugares do planeta. Né? É o que estamos vivendo nesse exato momento com o coronavírus, porque ele acometeu, né, pessoas ao longo de todo o planeta. Então, quando caracteriza-se dessa forma, a doença ela é conhecida como pandêmica, né, ou seja, uma pandemia. Falando das vacinas, né, falar de vacinas é falar de prevenção. Né? Então, é uma das maneiras mais eficazes de prevenir doenças conhecidas como doenças transmissíveis. Tá? Então, as vacinas elas têm uma importância muito grande nesse sentido. Ela não causa a doença, a vacina, mas ela estimula a produção de anticorpos, que é justamente o que irá combater, né, os agentes estranhos que chegam ao nosso organismo. Você já deve ter tomado alguma medicação conhecida como antibiótico, né? Ou ao menos eu acredito que vocês já devem ter escutado falar, tá certo? Mas o que vem a ser esses antibióticos? Os antibióticos eles são medicamentos que são muito eficientes no combate de bactérias. Então, eles são específicos para doenças bacterianas. Se tomar um antibiótico com a intenção de combater uma doença de origem viral, ou seja, causada por vírus, esse antibiótico ele não vai ter efeito, porque ele é específico para bactérias, tá? O que vai combater
vírus, medicamentos específicos, são antivirais, diferente dos anticorpos, dos antibióticos. Então, os antivirais, eles vão estar atuando para combater certos tipos de vírus, diferente dos antibióticos, que são específicos para bactérias, tá? E você já ouviu falar sobre o soro terapêutico? Então, o soro ele vai conter anticorpos prontos, capazes de inativar substâncias tóxicas do nosso organismo, né, que chegam ao nosso organismo. Então, a produção de soro pode ser feita com animais, como por exemplo os cavalos. O soro ele é utilizado em situações mais emergenciais. Por exemplo, uma pessoa ela foi mordida por um animal que tem o vírus da raiva e ela precisa de uma medida que combata com rapidez aquilo. Então, a pessoa ela pode ter sido contaminada com esse vírus, então ela precisa tomar o soro, porque esse soro vai conter já os anticorpos pronto. Então, já vai, à medida que ela toma esse soro, ela já vai, no seu organismo, os anticorpos já vão começando a fazer efeito e combater aquele vírus relacionado a determinada doença, né? O soro, comparado com as vacinas, eles têm uma atuação mais rápida, porque as vacinas elas ainda irão estimular a produção de anticorpos, né, para que se desenvolva no organismo. Já o soro, ele, como ele já tem um anticorpo pronto, ele já começa a atuar, a combater o vírus quando a pessoa ela recebe esse soro. E aí temos uma imagem, né, de como é produzida, né, é produzido o soro terapêutico. Então, o cavalo, por exemplo, é um animal utilizado nesse processo. Ele recebe esses vírus mortos, né, ou parte desses vírus, e vai começar no seu organismo ser produzidos anticorpos. Depois é retirado o sangue desse animal, né, parte, né, e parte disso é usado na produção do soro. E o soro é indicado para as pessoas que já tenham contraído o vírus, pois assim o organismo consegue combatê-lo mais rapidamente, como eu falei. E aí os vírus, eles são considerados seres, ou melhor, eles não são considerados seres vivos, porque eles não apresentam células, eles são acelulares. Existem muitas discussões, né, ainda com relação a essas questões no meio científico, mas de maneira geral eles não são considerados seres vivos porque não possuem células. Mas eles precisam parasitar obrigatoriamente uma célula para se reproduzir, para se multiplicar. Então, aqui, por exemplo, nesse esquema, temos o vírus bacteriófago, né, que atua parasitando bactérias, e aí ele coloca dentro dessa bactéria o material genético dele, e a partir disso, dentro dessa bactéria, vai começar a ser produzido vários outros vírus, como vocês podem observar. Depois de um determinado tempo, a célula ela se rompe e libera vários outros vírus que foram produzidos no interior dessa célula. É assim que esses vírus eles se multiplicam. Por isso são conhecidos como seres parasitas intracelulares obrigatórios. A partir de agora, vamos estudar um pouco sobre algumas doenças causadas por vírus. Então, vamos falar sobre a gripe e o resfriado, a poliomielite, o sarampo, a rubéola, a catapora e a cachumba, a dengue, a febre amarela, chikungunya e zika e, por fim, falaremos um pouco sobre a raiva. A gripe e o resfriado são doenças causadas por vírus, mas, porém, por vírus diferentes, né? Geralmente, os sintomas são muito semelhantes. A coriza, o nariz entupido, tosse, o espirro, né, são característicos tanto da gripe quanto do resfriado. O que acontece é que, de maneira geral, a febre ela só acontece nos casos de gripe. Então, é como se o resfriado, de fato, ele fosse algo mais leve e a gripe já fosse algo um pouco mais complexo, quando comparado ao resfriado. É importante que a pessoa que está com gripe ou resfriada, ela mantenha os hábitos de higiene adequados, tá? Porque para não transmitir essas doenças para outras pessoas, já que é uma doença que acomete as vias respiratórias e através da tosse ou do espirro ela pode estar eliminando várias gotículas que podem trazer, né, isso para perto da outra pessoa, dependendo da distância que esteja, e essa pessoa também contrair essa doença, tá? Então é preciso estar atento aos hábitos adequados de higiene. Importante manter a vacinação em dia contra a gripe, tá? A gripe também é conhecida como influenza e o governo ela oferece, né, vacinas nas campanhas nacionais para combater essa doença. A gripe A, que é a H1N1,
que ficou conhecida como gripe suína, é uma doença respiratória e precisa ser combatida, tá? Porque é uma doença que pode, muito perigosa, né? Dependendo do quadro da pessoa que adquira, e por isso que é importante se prevenir tomando a vacina contra a gripe. E essa vacina ela tem uma proteção limitada de aproximadamente 1 ano. Por isso que anualmente é importante manter atualizada essa vacina, tá? Para que nosso organismo esteja protegido. Uma outra doença causada por vírus é a poliomielite, né? Então, na maioria das pessoas, essa doença ela é caracterizada por apresentar febre e mal-estar, tá? Então, em algumas pessoas, e aí de maneira mais preocupante, ela pode atingir o sistema nervoso, né? E com isso provocar paralisia dos membros, né? A musculatura, ela vai perdendo o volume da massa muscular, né, dos membros, e a pessoa ela pode se tornar paralítica por conta desse vírus, tá? Então pode inclusive levar à morte, por isso que é importante se vacinar, manter a vacinação em dia para combater essa doença, né? As campanhas de vacinação contra a paralisia infantil, né? É muito importante que as pessoas, que os pais, os responsáveis levem seus filhos para manter essa vacina em dia. E esse vírus ele é transmitido por meio da água ou alimentos contaminados ou o contato com saliva ou fezes de uma pessoa que esteja doente, né? E a medida mais preventiva, como eu disse, é a questão da vacinação. O sarampo é uma outra doença que acomete principalmente crianças de até 10 anos de idade, né? Geralmente como sintomas tem a tosse, a febre alta, as manchas vermelhas no corpo, tá? São características dessa doença. A prevenção sempre é o caminho mais indicado, né? Então, tomar a vacina tríplice viral contra o sarampo, que também vai combater também a rubéola, a cachumba, é muito importante para que a pessoa ela não venha desenvolver essa doença, caso entre em contato com o vírus. A rubéola, né, é típica também de crianças. Seus sintomas são semelhantes aos da gripe. Geralmente aparecem manchas rosadas na pele, né? Geralmente essas manchas são maiores do que as do sarampo. E essa doença ela pode também atingir mulheres grávidas. E aí, o que acontece? Quando atinge essas mulheres que estão grávidas, pode ser que o vírus ele ultrapasse a placenta e alcance o feto, né, trazendo consequências para esse bebê que irá nascer. No caso, pode trazer, por exemplo, a surdez, né? A criança ela pode nascer surda por conta que a mãe ela teve rubéola durante a gravidez. Catapora é uma outra doença causada por vírus, é muito comum em crianças. Os sintomas são febre, enjoo, vômitos e pequenas bolhas no corpo. Essas bolhas é importante que evite se coçar, porque essas bolhas elas podem, com isso, é, ser infeccionadas, né? Serem contaminadas por bactérias e isso causar ainda outras complicações, tá? Então é importante ter hábitos adequados de higiene nesse sentido, para que não seja essas bolhas que são formadas que depois irão aos poucos desaparecendo do organismo, mas se for inflamada pode ser contaminada com bactérias e isso trazer outras complicações para a pessoa. A cachumba, que também é conhecida como papeira, ela consiste numa inflamação da glândula parótida. Essa glândula parótida ela está à frente da orelha, em cada lado, na verdade, né? Tem uma do lado e outra do outro, do nosso rosto. E o que é que acontece? É uma glândula que produz saliva, a glândula parótida, tá? Então, quando ela fica inflamada, ela acomete essa parte do corpo, né, da face, e acaba causando uma elevação, né, um inchaço. É por isso que essa doença ela também é conhecida como papeira. Em casos mais com complicações, essa cachumba ela pode acometer outros órgãos, por exemplo, os órgãos reprodutores, testículos nos homens e os ovários nas mulheres, e com isso causar infertilidade, ou seja, os homens e as mulheres que são atingidos dessa forma, nesses órgãos, podem se tornar estéreis, tá? E por isso que é importante, né, tomar a vacina, né, que combata essa doença.
A dengue é uma doença causada também por vírus, né? Então, ela é transmitida por a picada do mosquito conhecido como Aedes aegypti. Esse mosquito ele não causa a doença, ele transmite o vírus para a pessoa e aí esse vírus ele vai ser responsável por se desenvolver e causar essa doença. Então, o mosquito, o Aedes aegypti, ele é apenas o vetor da doença, que é a dengue. Então, muitos sintomas como febre alta, mal-estar, muito cansaço, dores de cabeça, nos olhos, entre outros sintomas, são característicos da dengue. Tá? Então, a pessoa que tem alguns desses sintomas é importante procurar um atendimento médico imediato para que o diagnóstico ele seja feito, né, e confirmado dessa doença e seja que a pessoa ela tome os cuidados necessários para ficar para que se recupere, né, da dengue. Então, é importante o repouso, a reposição de sais e líquido, né, que geralmente são prescritos, indicados pelos médicos, né? O repouso é muito importante nesse processo de recuperação dessa doença que é a dengue. E medida preventiva é combater esse mosquito, já que esses mosquitos eles põem seus ovos em água parada. Então, tudo que for de vaso, de planta, de garrafa, de balde, entre outros materiais que podem estar acumulando água parada por muito tempo, devem ser combatidos ou tapados, né? Colocar tampas nesses locais para que evite-se com que esse mosquito ele possa se reproduzir ali, nesses locais. A febre amarela é uma outra doença causada por vírus, ocorre nas regiões de matas, né, que é a febre amarela conhecida como silvestre, onde é transmitida por mosquitos dos gêneros Haemococcus e Sabetes. Porém, se uma pessoa contaminada na região de mata voltar para a cidade, há o risco de transmissão do vírus para outras pessoas através do mosquito Aedes aegypti. Então veja que tem uma relação aí entre o mosquito do gênero que causa a febre amarela e os Aedes aegypti, no caso em pessoas que moram nas cidades, tá? Isso caracteriza uma febre amarela conhecida como urbana. É importante dizer que muitas vezes de maneira errônea acha-se que os macacos eles são transmissores de febre amarela, quando na verdade eles não são. Eles são tão vítimas da febre amarela quanto nós seres humanos. O que acontece é que os macacos eles são mais sensíveis a contrair essa doença, a febre amarela, tá? E por isso muitas vezes tem essa visão, mas na verdade eles são tão vulneráveis, tão vítimas dessa doença quanto nós seres humanos. A chikungunya e a zika também são doenças causadas por vírus, né? Elas são transmitidas por mosquitos dos gêneros Aedes, tá? E provoca geralmente febre alta, dores nas articulações, dor de cabeça, manchas vermelhas no corpo, tanto na zika quanto na chikungunya, tá? E essas doenças, elas geralmente o maior problema ocorre nas mulheres que estão grávidas, né? Porque o vírus ele pode passar para o embrião e afetar o desenvolvimento do encéfalo, né? Do embrião, do feto, e causar outros problemas, né? Então tem-se uma preocupação grande com relação à transmissão desses vírus, principalmente em mulheres grávidas, já que podem acometer, principalmente a zika, pode acometer o embrião, o feto, e trazer consequências para o futuro bebê. A prevenção e o combate a essas doenças são semelhantes às medidas que devem ser tomadas contra a dengue, ou seja, combater o mosquito, já que é ele o causador, né, o transmissor dessas doenças. E por fim, entre as doenças causadas por vírus, destacamos a raiva, né, que é uma doença causada por um vírus conhecido como vírus rábico, tá? E acomete de maneira geral os mamíferos, né? Então, muitas vezes acredita-se que a raiva só é transmitida por morcego, por cães, por gatos que estejam contaminados com a raiva, quando na verdade ela é transmitida por qualquer mamífero, né? Qualquer mamífero é vulnerável a contrair essa doença e a transmiti-la. E esse vírus da raiva ele tem uma forte afinidade pelo sistema nervoso. Então, quando a pessoa ela contrai, tanto a pessoa ou o animal contrai esse vírus ele vai se instalar no sistema nervoso e pode ser totalmente letal, fatal e levar o indivíduo à morte, tá? Por isso que é importante com que a gente
se entrar em contato com algum animal, né, for mordido por algum animal que possivelmente pode estar contaminado, é importante procurar o serviço de saúde mais próximo da sua casa, lavar a mordida, a ferida com água e sabão e ir para esse atendimento para tomar a vacina ou, dependendo do caso, o soro antirrábico para combater esse vírus, porque ele é extremamente fatal. São raros os casos que houve, digamos que uma cura com relação à raiva, porque geralmente essa doença leva-se à morte, tanto o ser humano quanto os animais que são contaminados com esse vírus, tá? E é contraído geralmente por meio da mordida ou arranhadura do animal, porque principalmente da mordida, porque esse vírus ele se instala na saliva do animal contaminado, né? O animal contaminado ele começa a salivar bastante e esse vírus ele tem uma afinidade com essa parte, né, da saliva do animal. Então, quem tem cão, quem tem gato em casa, é importante que mantenha a vacinação desses animais em dia, porque assim está cuidando tanto da saúde desses animais, quanto da saúde das pessoas que residem, moram com vocês. Porque se esses animais eles vierem a contrair esse vírus, eles podem transmitir, né, às pessoas que convivem com eles. Então é importante estar atento às campanhas de vacinação antirrábica para combater esse vírus, né? E assim cuidar da saúde dos nossos animais. Depois de assistir essa videoaula, tá? Eu gostaria que vocês fizessem a atividade proposta, façam cada uma diante do que vocês estudaram ao longo dessa aula, e qualquer dúvida que vocês estiverem, basta entrar em contato, tá certo? Que estamos aqui para retirar as dúvidas e ajudar naquilo que for preciso, tá certo? Bons estudos e até nossa próxima aula.